Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Libertação. Esse que está aqui, ó, vocês estão vendo as diversas capas, para que você se lembre. Eu tenho esse livro lá na minha estante. Nem sei qual que é o título, mas tem essas correntes, assim, tem essa nuvem. A gente é muito visual, né? A gente grava com mais facilidade as cores e as formas do que mesmo os textos. Por isso que nós estamos mostrando a você as diversas capas que o livro já teve. Mas o capítulo 5º está pegando fogo. Só que a gente teve que manter esse suspense, porque vamos fazê-lo em duas partes. Hoje é a segunda. André Luiz está apreciando o julgamento, aquilo que lá no capítulo anterior, no programa passado, nós estávamos vendo. Juízes falando aos que estavam ali como vítimas, entre aspas. Mas, para você se lembrar, nós vamos pegar aquela parte do fim do 4º bloco da semana passada para você posicionar-se. André Luiz está contando que o juiz chamou uma das vítimas, uma das pessoas que estava ali para ser julgadas, uma mulher, e ordenou-a para que na frente de todo mundo ela abrisse o cofre dos seus segredos. E ele disse, imperativo, confesse! Mas antes disso, a gente vai ter que ir para a sala de leitura, né? Senão você não sabe qual que é o texto. Vamos lá então? Vamos ver. Aí está, o confesse, confesse! Determinou o desapiedado julgador, conhecendo a frágil estrutura, a organização débil e passiva daquela mulher a que ele se dirigia. E o que aconteceu? A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que ela estava rezando o confiteor. E então ela gritou, lacrimosa, perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu! E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o seu íntimo, diante de todo mundo, diante de nós, falou em voz alta e pausada. Matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassinato do meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão. E por mais que buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei, mergulhei, me atolei no charco, no lodaçal de mim próprio. De repente, parecendo sofrer a interferência dessas lembranças menos dignas, começou a gritar, quero vinho, vinho, quero prazer. Em vigorosa demonstração de poder, triunfantemente, o magistrado afirmou: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? E em seguida, dirigindo sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou, afirmou, decisivo, peremptório: a sentença foi lançada por si mesma. Você não passa de uma loba. De uma loba. À medida que ele repetia essa afirmação, como se ele procurasse convencê-la, induzi-la a se sentir na condição desse animal, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão do seu rosto, da sua forma. Entortou-se-lhe a boca. A nuca, a cerviz, se curvou espontânea para a frente. Os olhos se alteraram dentro das órbitas. Uma simiesca expressão, uma expressão de macaco revestiu-lhe o rosto. Via-se, evidente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico, o corpo vibratório. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu num sussurro. André, o remorso é uma bênção, sem dúvida, por nos levar à corrigenda, mas também é uma brecha
através da qual o credor se insinua, cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos abre, nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, acrescentou: temos aqui, André, a origem dos fenômenos de licantropia, que é a transformação em lobo, que são fenômenos inextricáveis, incompreensíveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Você se lembra de Nabucodonosor, o rei poderoso a que a Bíblia se refere? Então, o livro sagrado nos conta que ele viveu sentindo-se um animal durante 7 anos. Nabucodonosor ficou 7 anos se sentindo como um bicho. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Notando, porém, diz André, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá daqui para frente em tal aviltamento da forma, em tal degradação da sua aparência? Terminada uma longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Além disso, André, se ela se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também se esforçar interiormente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam, que nunca faltam na estrada redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se vai desenvolver a nossa própria vida. O orientador, porém, não conseguiu continuar. Mas nós queremos que você veja no projeto Imagem aí a cena que nós já colocamos no programa anterior e que vamos colocar agora. O ambiente, os magistrados. Vejam só. Ali estão aqueles que fazem parte desse julgamento. Lá embaixo deles, embaixo daquela saliência, estão os lictores carregando as machadinhas. E aqui, logo à frente, você vê a mulher de 4, com o rosto transformado, o corpo rastejando, mostrando a influência da ação verbal na mente culpada. É uma cena interessante para nós meditarmos a respeito, quando fixamos nossos pensamentos em coisas que não são positivas, quando falamos coisas que não são boas, como isso induz em nós e nos outros reações de tristeza ou de degradação. Diz André agora: ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Exclamações e interjeições de espanto, de dor, eram proferidas sem rumo. O magistrado que detinha a palavra determinou silêncio e recriminou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Simultaneamente ergueu as mãos em uma mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de um respeitável hierofante, um sacerdote em grande solenidade. Terminada que foi essa alocução, esse breve discurso, um vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna,
que se mantinha até então vazia, despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas, a que no porte guardava a maior autoridade hierárquica, um pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da cabeça, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescente. Ambos os acólitos, os auxiliares dessa personalidade central do trio, tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando aquela principal, desceram até nós em silêncio. Inesperada quietação tomou a turba, antes agitada. Agora, estes que vieram de algum outro lugar iriam fazer uma seleção, como disse o juiz, uma seleção das vibrações e poderiam ouvir as queixas, explicando o porquê dos motivos. Puxa, agora nós vamos fazer um intervalo rápido para a coisa não perder a emoção e daqui a pouquinho vamos continuar ouvindo o que André Luiz vai explicar para a gente a respeito dessa cerimônia. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta no segundo bloco da segunda parte do capítulo 5º, operações seletivas. Vamos ver por que se chama operações seletivas. 3 entidades se materializam, sendo uma principal e 2 acólitos, 2 ajudantes. Esses 2 ajudantes descem e vão pegar num cofre papel e lápis, caneta, sei lá, o que é que eles usam lá naquele ambiente. Enquanto a entidade do meio, a mais elevada, tem um cristal na mão. E agora, nós vamos ver o que o André Luiz está contando para a gente. Acompanhe o texto. Ainda não sei de que desconhecida organização esses funcionários espirituais provinham. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Melancolia. Levantou ele um instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que eu não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. O primeiro suplicou: justiça, justiça, estou punindo sem culpa. Eu não tenho culpa nenhuma, eu fui um homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Olhando o seletor, angustiadamente reclamou: se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não havia terminado, e o segundo que estava com ele nesse grupo interferiu ajuntando: magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Prenderam-me a seres sórdidos, repugnantes e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram o meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente, aquela entidade que estava selecionando, mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme: vocês clamam em vão, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido?
O vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida, disse o homem, o espírito. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. E aquele que estava aplicando a seleção disse: esta casa é de justiça, em nome do governo do mundo. Veja só a resposta. Sem se alterar na sua emoção. Estamos aplicando a justiça em nome do governo do mundo, não em nome de Deus. Governo do mundo. E impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Continuou fazendo o seu serviço. Auscultava, examinava uma formação agora de 8 pessoas. Todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas, de faces pálidas, salientou-se do grupo e exclamou, mostrando enorme fúria: que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno e, não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. E com um acento raivoso, acrescentava aflito: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador explicou serenamente: a condenação transparece de vós mesmos. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam na vossa imaginação. Imaginação esta que estava interessada na fuga do trabalho benéfico e salvador. Debitaste aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes aquilo que pretendíeis. Envolvestes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado, aposentadoria, durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra atitude você não desenvolveu senão dormir e conversar sem proveito. Agora, é razoável que o vosso círculo vital, que as energias que estão à sua volta se identifiquem ao círculo de tantos outros que mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Você mentiu, você quis vantagens materiais que não merecia, você fez o seu corpo parecer doente para se aposentar sem trabalhar e ganhar dinheiro fácil, e você não aproveitou o tempo, a não ser em conversações ociosas e inúteis. Você fez outros pagarem também o mesmo preço, subornou, corrompeu. E diante dessa acusação, diz André Luiz, o infeliz não teve forças para responder. Submeteu-se em lágrimas à argumentação que ouvia e retomou o lugar que lhe competia no grupo de 8, dos 8 caluniadores que ali estavam. Vocês podem observar que se trata de uma avaliação vibratória. Eles não estão voltando aos ambientes do passado. O aparelho demonstra que aquele grupo tem as mesmas inclinações energéticas. E neste caso, não é que o homem tivesse apenas sido um falador, um falastrão. Não, ele caluniou o próprio corpo, ele fez o corpo dele parecer uma organização doente, para que ele não tivesse que trabalhar, para que ele se encostasse. Gente, diariamente o que nós vemos no mundo como o nosso é gente querendo ganhar sem trabalhar. Quando a idade chega, é justo que a pessoa tenha o descanso que ela fez por merecer.
Mas o que nós observamos é que há um sistema que se tenta ludibriar, seja por corrupção, seja por falsa atribuição de doença, de pessoas saudáveis que não precisam de encostar-se nas nossas estruturas de previdência e que estão sonhando em não fazer nada e ganhar o dinheiro que deveria estar pagando os velhos que já trabalharam. A adulteração destes valores leva o indivíduo a esse estado em que está este homem, que pegou 40 anos sem fazer nada e ao invés de utilizar isto, que é uma chance para fazer boas coisas, para aproveitar o tempo, para construir um mundo diferente, mesmo que ele estivesse injuriando a lei, injuriando a ordem, com um aproveitamento equivocado, ele ainda assim estaria fazendo algo de bom se tivesse posto este tempo a serviço de uma mudança social positiva. Mas não. Os que estão usurpando os cofres públicos na Previdência, que não merecem, que não teriam o direito, mas estão ali mamando um leite que está fazendo falta para os que merecem, os que têm fome, são responsáveis deste tipo. São pessoas que furtam, são ladrões, que carregam o estigma na consciência de terem feito o que não precisam. E então vivem pendurados nos empregos, alegando doenças musculares, fazendo outros exames para justamente terem uma autorização para continuarem sem fazer o que podem fazer, buscando uma aposentadoria prematura. Uma aposentadoria que não é apenas não trabalhar naquele órgão, naquela função, é matarem a saúde mental, estarem vivos com um corpo, mas mortos nas realizações do espírito. Estes estão recebendo aquilo que estavam buscando. E quando morrem, não conseguem fugir. A consciência culpada, porque todos nós estamos no universo, filhos da divindade, com a lei de Deus escrita na consciência. Tudo que não é nosso, tudo que nós conseguimos de forma equivocada, de forma ilícita, que nós não trabalhamos para ter, salários exorbitantes que nós não merecíamos porque nossas funções não correspondiam ao que ganhavam, tudo isto é peso na consciência. As pessoas sabem que estão usurpando, porque a consciência tem essa noção. E quando o corpo morre, esta consciência vai para o outro lado lúcida. E então o homem teve que calar a boca, depois que o avaliador diz a ele por que ele está ali. Você foi um sanguessuga da vida. Você caluniou a saúde, caluniou o tempo, você é um aproveitador. Não reclame. Você está onde a sua vibração te colocou, não onde nós colocamos você. Você está aqui porque você se fez este ser. Aí, diante de tanta evidência, o cara enfiou a violinha dele no saco, né? Falei, deixa eu ficar quieto aqui porque o homem sabe mesmo. Então, chorou. E aí chorar não resolve, não é? Chorar não é a hora de chorar. É a hora de pensar em como sair dessa condição. Mas o próximo bloco vai trazer coisas mais interessantes. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o terceiro bloco agora, as apurações das vibrações estão sendo feitas com aqueles grupos que estão lá embaixo. E André Luiz continua descrevendo para a gente. Ele diz assim, olha, alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora,
pavorosamente desfigurada, que jogou na cara dele atrozes, impiedosas queixas. E ela começou a dizer: por que tamanha humilhação? Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e me arrebanham entre mulheres sem pudor. Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio com as prostitutas, as meretrizes? Indignada, não é? Forte crise de soluços embargou a sua voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços, sem disfarces. Não alisou ninguém, não. Ele disse: estamos numa esfera onde o equívoco, o engano, se faz mais difícil. Consultai a própria consciência, disse ele para a mulher. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? O teor vibratório afirma que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se referem a desregramentos emotivos em cuja extinção, em cujo apagamento gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa que se impunham. E aqui nós vamos fazer um parênteses. Vejam só. Os espíritos, quando estamos encarnados, nós temos um corpo, nós temos uma roupa, nós temos todo um trejeito social. E nós nos medimos pelas aparências. Então existem pessoas egoístas que parecem ser caridosas, mas estão fazendo a caridade para aparecer. Existem pessoas despóticas que se colocam como democratas, mas na verdade querem impor uma ditadura, criando caminhos tortuosos de desequilíbrios com os quais fica mais fácil mandar, comprando a aquiescência das pessoas com dinheirinhos, migalhas, gotas, restos. Existem pessoas que parecem ser muito cultas, mas que na verdade têm apenas um verniz da erudição e são criaturas ignorantes ao máximo. Existem pessoas que têm a aparência de religiosidade e são, no fundo, criaturas mundanas. Mas isso tudo na Terra não parece. Não parece. Por quê? Porque nós temos a roupinha bonita, o penteado, a maquiagem, a cirurgia plástica. O que acontece com uma pessoa que tem um aleijume? Uma pessoa que tem uma perna mais curta do que a outra, que tem um braço defeituoso, ou por um acidente ou porque nasceu assim, o que acontece com ela? Ela não tem como esconder essa debilidade. E muitas vezes, porque manca ou porque falta um membro, as pessoas olham para ela assim com uma cara meio... Ai, esse daí é aleijado. Olha, tá faltando uma perna. Olha só, tem um dedo a menos. Então, essa visão, no mundo de prova e expiação atrasado como é o nosso, vai sectarizando, vai pondo as pessoas à parte. Elas são tratadas com certo desdém, elas não são vistas com normalidade, porque o corpo físico denuncia e não tem como esconder isto. Então as pessoas na Terra usam artifícios para disfarçar aquele problema. Uma pessoa que teve que amputar um pedaço da perna, usa uma perna mecânica, põe uma calça comprida e ninguém
Vai perceber que ela dá uma coxeadinha, mas ninguém acha que ela é uma pessoa que está faltando uma perna. Alguém que tem algum outro problema de saúde pode fazer uma cirurgia plástica para criar uma forma de disfarçar o problema. E então as pessoas vão tolerá-la. Mas no plano espiritual, nossa postura está denunciada claramente pelas vibrações que nós temos, nosso pensamento. Então, perdido o corpo físico, que é como que uma carapaça rígida, que não deixa que a nossa maldade apareça, que o nosso interesse escuso se denuncie, que a nossa maneira leviana de ser seja conhecida pelos outros, porque o mentiroso fala mentira com a cara deslavada de que está falando a verdade. Ele até diz, eu juro pela alma da minha mãe, pelos meus filhinhos mortos atrás da porta, eu juro por Deus, imagina. É um mentiroso, é um cínico, mas aquela aparência de boa pessoa engana. Mas no plano espiritual não é assim. A nossa vibração dominante é aquela da nossa essência. Então o mentiroso, ele é mentiroso enquanto ele está no corpo. Do outro lado, ele é apenas um falastrão que todo mundo conhece. Ele não engana mais ninguém, porque a vibração anuncia isso. E essas pessoas que estão neste ambiente, elas acham que elas podem bancar as boazinhas, bancar os honestos, bancar os puros, bancar os injustiçados, porque estão acostumados a fazer isso no mundo. No mundo eles esbravejam como se eles estivessem sendo tratados de maneira errada, e as pessoas, nossa, desculpa, foi sem querer, eu não pensei que eu estava fazendo isso. Mas no plano espiritual você pode esbravejar que a sua marca registrada está ali. E os espíritos conhecem, tanto os inferiores quanto os superiores. Porque eles leem em nós quais são os nossos defeitos, os nossos vícios. A nossa mente, acostumada ao fingimento na Terra, terá muita dificuldade de assumir-se no plano espiritual. Isso é um problema grave. Quando nós chegamos do outro lado da vida, acostumados a fazer de conta, a ter relações mentirosas, a sermos cínicos, a olharmos para a pessoa chamando de amigo e na verdade estamos com inveja, estamos desejando mal, isso tudo vai cair, todas essas máscaras vão para o chão. E assim, do lado de lá, enquanto a gente tem a ingenuidade de que a gente continua fingindo, tudo que nós estamos fingindo é conhecido pelos espíritos. E acontece isso que você está vendo. A mulher se queixava de que ela estava entre as meretrizes e, na verdade, ela estava justamente junto com aquelas que ela realmente igualava. Porque, eu sou da sociedade, tive uma vida, meu lar foi o meu altar. Mentira, você foi uma prostituta de luxo. Você foi uma interesseira, você vendeu-se ao prazer, você seduzia os homens que te interessavam conduzir. Era isso que ela fazia. Mas dava sempre aquela atmosfera de santidade de uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa de respeitabilidade. Então, essa fantasia acaba. E o mundo espiritual está mostrando isso para a gente. Melhor que a gente termine com ela por gosto agora. Melhor que a gente aprenda a fazer as coisas com licitude e correção. Se você não gosta de alguém, que você diga isto, que você não se esconda, que você não seja um animal, uma serpente, um réptil desses esperando para dar o bote. Que você seja autêntico. Que nós aprendamos a ter essa autenticidade, mesmo para demonstrar que a gente não gosta, mesmo para dizer, olha, eu não sei, mas eu não tenho simpatia por você, você nunca me fez nada, eu gostaria muito que você me perdoasse. Você está sendo autêntico, você está sendo limpo e a sua mente está funcionando neste padrão. Agora, ir na igreja, falar, ai Jesus, me ajuda, por favor, eu estou precisando tanto que você me dê mais um dinheirinho que está faltando. E depois sai da igreja e compra o ingresso para ir no jogo de futebol. Cara de pau, né? Cara de pau. Está precisando de ajuda e está comprando bebida. Foi pedir a Deus para ele aumentar o seu salário e está gastando em cigarro, em coisas que são totalmente supérfluas. Me parece aquela história do sujeito que foi roubar lá, comprar muamba no Paraguai, como muitos fazem, e então na volta fazem uma oração no ônibus.
Ai, Jesus, protege a nossa vida. Não é para não acontecer acidente, não é para não acontecer uma tragédia e todo mundo morrer. Ai, Senhor, protege o nosso esforço. Deixa que a gente chegue ao nosso destino sem nenhuma fiscalização pegar a gente no caminho. E se pegar, que o fiscal aceite uma propina bem baixinha. Eu já vi gente rezando isso no ônibus. Imagina, que absurdo. Você quer que a sua ilegalidade seja premiada. E se por acaso algum fiscal parar o ônibus e pegar toda a muamba, que ele aceite ser corrompido por um valor bem baixinho. Puxa vida. Imagina do lado de lá como os espíritos têm que aguentar esses absurdos mentais que as pessoas acham que são santificados pela prece. Sentimentos ruins vestidos de Pai Nosso. Puxa, é isso que está acontecendo. E no próximo bloco, o último do nosso capítulo 5, nós vamos ver o desenrolar desta trajetória tão rica de ensinamentos que André Luiz nos está apresentando. Mas isso é daqui a pouquinho, no próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco do capítulo 5, que está falando sobre aquela reunião seletiva, aquela avaliação seletiva que agora estamos vendo como está sendo feita. Esses seres que vieram plasmados de algum outro ambiente, naquela reunião, agora, estão descendo ao ambiente onde estão os grupos separados por vibrações semelhantes. E já viram os que eram os maldosos, os caluniadores, depois os avarentos, depois as prostitutas. Aí, André Luiz está contando o que nós vamos agora acompanhar na sua fala. Acompanhe o texto. Ao nosso lado, aplicou o instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares, definindo a nossa posição. Entidades neutras. Olhou-nos com penetrante fulguração, com penetrante brilho no olhar, como se nos surpreendesse, como se ele soubesse quem nós éramos, mudo. Sabendo as nossas intenções mais profundas e sem falar nada, passou adiante. Convocado por mim, Gúbio esclareceu. Não fomos acusados. Ele viu a nossa condição de neutralidade, mas não fomos detectados. Será possível que nos engajemos no serviço que estamos buscando realizar. O Eloy perguntou, que aparelho vem a ser este? Eu também estava curioso, disse o André. Mas o Eloy, mais rápido, sacou a dúvida e perguntou, que negócio é esse que ele está carregando? O orientador não se fez de rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dirigem, que dominam nestas regiões, preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e pelas vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. E por que nos considerou neutros? Perguntei eu por minha vez. E ele respondeu, o instrumento que ele está carregando não é suscetível, não é sensível, não é capaz de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. Já estamos em um outro nível. Esse instrumento é usado como um recurso para identificação dos perispíritos desequilibrados. E ele não atinge a zona superior. Mas, André Luiz é curioso, né? Por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo?
Governo do mundo. 2 ou 3 vezes eles citam essa expressão. Quando fala, ai meu Deus, tenha piedade de nós. A resposta, nós estamos aqui fazendo a justiça em nome do governo do mundo. Quem é esse governo do mundo? O instrutor endereçou o expressivo gesto e acrescentou: André, não se esqueça de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não esqueça a palavra evolução e recorde que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Governo do mundo. Eles utilizam o nome de governo como se houvesse uma estrutura, como se houvesse alguma coisa que governasse mesmo as pessoas. Mas mais do que isto, nós poderíamos pensar também numa outra coisa. Existem espíritos que acham que são donos do mundo, espíritos atrasados, apesar de inteligentes, que organizam esses sistemas, que organizam estas paragens, que fazem com que essas vibrações atrasadas se perpetuem na mente dos seus servos e súditos. Governo do mundo. Também poderíamos interpretar dessa forma. Espíritos ignorantes que fazem aquilo que acham para manter os seus domínios, dizendo-se que são enviados por Deus, foi Deus que os colocou ali, eles são emissários do Senhor. Então, naturalmente, não ousam tocar no nome de Deus, preferem falar em nome do governo do mundo. E nós vimos desde o começo que André Luiz explica que estas entidades estão submetidas, inclusive Gregório, à autoridade de outros espíritos mais elevados em termos de maldade, que acham que são os que governam essas regiões trevosas. Daí entendermos que talvez sejam estes os que se dizem governantes do mundo. Aí André Luiz fala, olha, pouco a pouco a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo com a qual havia se iniciado. E sob a vigilância das sentinelas, voltamos ao ponto de origem, aquele cubículo onde eles estavam, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Agora terminou o teatro suntuoso, o teatro ostentador. Já notaram que todas as manifestações do atraso precisam de burocracia? O atraso precisa de burocracia para encantar. E todos os espíritos que se encantam pela burocracia, seja pelo festival de encenação, pela espadinha, pelos diversos contornos de cerimonialismo, são espíritos suscetíveis a estes padrões de dependência psicológica. Nós vemos pessoas se encantarem com igrejas em que há retumbância, há cultos barulhentos, há ações assim esdrúxulas, rituais. E isto por quê? Porque são espíritos que gostam destes fenômenos, que é o que mantém a pessoa encantada, mantém a pessoa... Eu já vi pessoas, por exemplo, sonharem, mesmo sendo de outras religiões, de se casarem na igreja católica, com aquele vestidão, aquele ritual de entrada solene, aquelas coisas em padrinhos, e cada vez eles inventam uma coisa diferente no certame da cerimônia. Mas você não é dessa religião que você está querendo. Mas é o meu sonho. Rufam os tambores, abrem-se as portas da igreja, desce o cortejo. São aquelas manifestações tribalistas que demonstravam imponência, poder, aquela coisa da autoridade, próprias de espíritos que estamos no mundo de prova e expiação, atrasado.
Todo o ritualismo, quando é mantido, se é um primeiro momento em que ajuda os seres a acordarem, ele é aceitável. Mas quando ele é mantido, é uma forma de domínio, é uma forma de submissão de consciências inferiores e débeis às consciências lúcidas que os hipnotizam através desses fenômenos. Conheço instituições de diversas crenças que usam inclusive um sistema hierarquizante em roupas, em cores, em atavios, em símbolos, para fazerem com que na religião uns se considerem menos para com o desejo de subirem, de se submeterem mais, de baixarem cada vez mais a cabeça para se tornarem mais importantes. Mas para manterem os rituais. Porque uma vez que você extinga os rituais, muitas pessoas vão perder o interesse de comparecer ali. Muitos não quererão trabalhar por amor a Deus somente, sem terem uma posição, sem terem uma função específica na instituição, sem se sentirem, eu sou quem entro nesta sala, eu que sou o que aplico o passe, eu sou o médium que recebo o espírito, todo mundo fica olhando para mim. Esse é um exercício de poder, esse é um exercício de vaidade, esse é um exercício de inferioridade moral, que é compreensível no mundo como o nosso, mas que é exatamente o que nós vemos nestes ambientes primitivos, logo nos umbrais próximos da Terra, em que estes seres, acostumados ao ritual, aquela sédia gestatória, aquela cadeira erguida, eu estou sentado sobre ela, imagina, importância, cerimônia, rufar de tambores, música estridente, fumaça. Então fica todo mundo, lá o negócio é sério, o negócio é pesado, eles fazem um trabalho forte. Achar que o amor divino precisa destas coisas é iludir-se, não é mesmo? Então, no próximo capítulo, capítulo 6, nós vamos começar a ver as observações de André Luiz e novidades a respeito. Mas isso vai ser semana que vem. Muito obrigado pelo seu carinho. Vai lendo o livro, porque tem muita coisa. Nós já estamos no capítulo 6, hein? Vamos começar semana que vem. Nós agradecemos muito as manifestações de apreço, os e-mails, os comentários em nosso vídeo. Dá o seu joinha, coloque o seu positivo, inscreva-se no nosso canal, faça você também esse esforço dos espíritos chegar a mais pessoas, compartilhe os nossos vídeos, envie-os através das suas redes sociais para que mais pessoas possam estudar isto que é uma libertação da nossa ignorância. Eu espero você no nosso próximo programa. Muita paz!